Então, ó, concentração inicial do meu reagente, 40 mol por litro. Concentração final do meu reagente, 10 mol por litro. Tempo inicial, 0 horas. Tempo final, 15 horas. Qual que é a fórmula de velocidade média de consumo? Velocidade média de consumo é igual concentração final menos concentração inicial dividido sobre tempo final menos tempo inicial. Substituindo em fórmula, fica o quê? Velocidade média de consumo é igual concentração final, 10, concentração inicial, 40. Sobre tempo final, 15, tempo inicial, 0. De consumo vai ser igual 10 menos 40 menos 30 dividido por 15 menos 0, 15. Menos 30 dividido por 15, então a velocidade de consumo vai ser de menos 2 mol vezes litro vezes hora. Professor, mas se eu colocou menos 2 mol, pode acontecer isso? Pode, por quê? Se eu estou falando que é menos uma coisa, significa que isso aqui foi consumido. Agora, quando eu falo que eu tenho mais alguma coisa, significa que ele foi produzido. Então, menos significa que ele foi consumido na reação e o mais significa que ele foi produzido na reação. Então, os sinais não significa que é negativo ou positivo. Significa que quando é positivo, significa que foi produzido. Quando é negativo, significa que ele foi consumido. Então, a velocidade média de consumo é 2 mol por litro vezes hora. Professor, não tem o N? Não, não tem o N. Porque aqui eu só quero a velocidade de consumo, eu não quero a velocidade da reação. Professor, posso tirar um print da questão inteira? Eu vou tirar foto daqui a pouco para mandar para vocês. Ah, você vai mandar? Ah, de boa. Então. Oi. Acabei não ouvindo aqui. O N, onde é que vai, professor? Ah, sim. Quando eu estou falando assim, ó, de velocidade média da reação, eu tenho que colocar o N da expressão. Agora, quando eu estou falando de velocidade de consumo ou velocidade de decomposição, eu não preciso colocar o N. Mas essa não é a velocidade média na reação toda? Não, olha aqui, ó. Velocidade média expressa em termos do consumo. Viu? Entendi. Beleza. Então, número 1, cancelado. Vamos para número 2. Ó, considere a reação de... Opa! Vou chegar mais perto. Então, considere a reação de combustão completa do metano. Essa reação não está balanceada. Então, eu vou já escrever a reação do metano aqui e nós vamos balanceando ela. Então, CH4 mais O2 formando CO2 mais água.
Reação de combustão do metano. Vamos balancear essa equação. Um carbono, balanceado. 4 hidrogênios, 2 hidrogênios. Precisaria de um número para eu colocar no coeficiente que multiplicado por 2 seja igual a 4. Então eu ponho 2. 2 vezes 2, 4. Ótimo. Agora vamos para os oxigênios. 2 oxigênios, 2 mais 2, 4 oxigênios. Preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. 2. Agora a gente tem a equação balanceada. Observa que agora eu tenho 1 mol de metano mais 2 mols de gás oxigênio produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Agora vamos para a pergunta. Se admitirmos que a velocidade média do consumo do metano é 0,25 mols por minuto, a massa de gás carbônico em gramas produzido em 1 hora será de quanto? Então, ele já te deu a velocidade média de consumo do metano. Velocidade média de consumo do metano é igual a 0,25 mol por minuto. Como a equação é de 1 para 1, o que eu preciso fazer? Se ele quer saber em 1 hora, a massa em 1 hora. Então, 0,25 mols estão para 1 minuto de reação. Para 60 minutos, que ele quer em horas, em 1 hora, eu tenho quantos mols? Qual que vai ser a velocidade média para 1 hora? Fazendo essa regra de 3, essa equaçãozinha aqui, eu vou encontrar que em 60 minutos eu tenho 15 mol. Beleza. Isso aqui vai ser a velocidade média de consumo do metano em 1 hora. Só que ele quer saber a massa de gás carbônico formado. Olha aqui, ó. 1 mol de metano vai produzir 1 mol de CO2. Então, 15 mols de metano vai produzir 15 mols de CO2. Conseguiram enxergar isso? Sim? Então, ó, o que eu preciso fazer? Tabela periódica. Qual que é a massa do metano? Eu vou olhar lá que a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Só que eu tenho 2 oxigênios. Então, a massa atômica do metano é 44 gramas por mol. Então, vamos lá. Se 1 mol de metano tem 44 gramas, 15 mols de metano tem X. 15 vezes 44, 660 gramas. Difícil? É meio difícil de organizar, né? Todas as ideias. Organizar a ideia eu acho realmente complicado. Mas você viu que mata a questão em 2 regras de 3. Essa daí vai usar muita regra de 3, então?
Vai, bastante. Equações assim. Beleza, Bastante. As próximas duas questões, eu preciso que vocês prestem atenção na leitura, porque elas são questões de análise, elas não são nem questões de resolver com cálculo. Então, observa. Vou tentar ler passo a passo aqui com vocês. Então, ó, considere a reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio. Então, ó, 2 mols de pentóxido. Deixa eu colocar de um jeito aqui que a minha mão não trema tanto. Ixi, mas Tá de assim, cabeça para baixo. acho que assim não vai tremer tanto. Então, ó, 2 mols de pentóxido de nitrogênio vão produzir 4 mols de dióxido de nitrogênio e 1 mol de O2. Então, ó, observe de novo. Foca. Aí. 2 mols de pentóxido se decompondo vão formar 1 mol de óxido de nitrogênio, 4 mols de óxido de nitrogênio e 1 mol de gás oxigênio. Aí, olha aqui, ó. Considere que a velocidade de desaparecimento do pentóxido de nitrogênio é igual a 6 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 1 mol disso aqui vai desaparecer em 6 vezes 10 a menos 3. 1 mol só. Só que ele falou o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a velocidade de aparecimento do NO2. Ou seja, para eu formar NO2, eu não vou formar NO2 com 1 mol de pentóxido. Eu vou formar NO2 com 2 mols de pentóxido. Se eu vou formar NO2 com 2 mols de pentóxido, então esse valor aqui que ele falou de 6 vezes 10 a menos 3 tem que ser dobrado. Se ele tem que ser dobrado, então eu preciso o valor correto da formação do NO2 vai ser 12. Entenderam a linha de raciocínio? Caramba, nem precisou fazer conta. Não. Caramba. É só uma Mas, linha de tipo, raciocínio. esse X10, como é que é o nome mesmo, professor? Anotação? Eu esqueci. É, Notação. ela Isso, também anotação. muda? Não. Notação permanece a mesma. Quando, tipo... pensei que dobrava também. Não, não vai dobrar. A única coisa que vai dobrar vai ser o número antes da notação científica. Vocês conseguem enxergar? Aham. Aham. É 10 a menos 3, né? Isso. O mesmo sentido dessa aqui é dessa aqui, ó. Considere meio mol de H2 mais meio mol de I2, formando HI. Se numa temperatura definida, a velocidade de consumo do hidrogênio, ou seja, essa velocidade aqui de consumo, for de 2,5, a velocidade de formação do iodeto de hidrogênio é de quanto? Observa, se o consumo de 1 mol de hidrogênio é 1 mol de hidrogênio. É 2,5, ou seja, só do hidrogênio, só H. Só que aqui eu tenho meio mol do gás hidrogênio. Se eu tenho meio mol do gás hidrogênio, então não é só 2,5, é 2,5 dobrado. Então, ó, de novo, ó. A velocidade de consumo do hidrogênio, de um de hidrogênio só, vai ser 2,5. Saquei. Só que aqui eu quero isso, eu quero 2 vezes. Se eu quero 2 vezes, então 2,5 vezes 2.
5. Sim. Ai. Muito bem. Minha mão cansou agora. Ok. Meninos. Professor, Oi. não seria vezes meio? Seria dividido por 2? Porque a quantidade do hidrogênio é meio. Sim, só que aqui a gente só vai ter um hidrogênio. Ele tá falando para velocidade de consumo. Entendi. Entendeu? Para 1. Meninos, agora, para encerrar nossa aula, eu vou desafiar vocês com essas 2 questõezinhas aqui, que eu já tinha separado. Que é a mesma coisa que nós fizemos. Então, eu vou postar essas 2 questõezinhas aqui. Aí a gente Lá envia no- hoje? Envia hoje para mim. Ok. Até 6 horas. Pode ser? Sim. Pode ser. Então, Outra coisa, as atividades do livro. O senhor está lá no roteiro de estudos, uma atividade de uma página do livro. A gente fazer e te enviar? isso. Essa aí é só de teoria. Não tem praticamente nada de cálculo. A gente envia até que horas? Esse desafio aqui eu quero até às 6. A página do livro vocês têm até sexta-feira. Ok. Beleza. Esse desafio o senhor vai mandar também. Agora, vou mandar agora. Beleza. Tá bom? Aí é os 2 ou só um? Os 2. Ok. Tá bom? Beleza. Então, bom descanso para vocês. Façam os Valeu. exercícios, estudem e até semana que vem. Até. É, Até. professor.